Você vive por convicção ou por reação? A pergunta de hoje é essa. É uma pergunta que no primeiro momento a gente pode até estranhar e não entender, talvez, mas conforme você vai mastigando, sabe? Quando você lê uma coisa ou quando você ouve uma coisa e você vai remoendo aquilo, mastigando aquilo, refletindo, faz muito sentido. Eu tô aqui com o meu tablet hoje, não é com o caderninho que vocês costumam ver, mas é o que vai guiar, aqui é o que vai me ajudar a seguir mais ou menos uma base de roteiro. Mas esse vídeo surgiu, a ideia desse vídeo surgiu a partir de experiências pessoais, coisas que eu vivo. Vocês já devem ter percebido isso, que todos os vídeos que eu trago são a partir de experiências que eu tive que me fizeram refletir sobre algum assunto, e esse vídeo não foi diferente. Inclusive foi ontem mesmo, eu estava vivendo uma situação em que eu percebi que gerou uma discussão apenas porque eu reagi ao humor de uma pessoa, sabe? Por exemplo, você tem um amigo, você ama essa amizade e você quer que essa amizade dure por muito tempo. Mas aí vamos supor que em um dia o seu amigo, ele não tá muito bem, como a gente costuma falar, ele tá de lundum, né? Ele tá mal-humorado, ele responde tudo na lata, é muito reativo. E aí, ao invés de você lembrar como você ama esse amigo e como ele é importante pra você, você apenas rebate a forma como ele te trata. E aí, se ele fala uma coisa que você não gostou, você nem pensa, você nem questiona, você nem observa a situação e entende que talvez ele não esteja bem. Na verdade, você só reage, né? Você só reage, aquilo gera uma discussão maior e às vezes você pode até perder essa amizade. E aí depois, quando os ânimos se acalmam, aí vocês vão refletir e vão perceber que não precisava de tanto, né? Que se tivesse respirado, que se tivesse dito calma, respira, talvez aquela situação tivesse sido diferente, outra. Aquele momento tivesse sido contornado de uma forma mais inteligente. Então, qual era a convicção? A convicção de que aquela amizade é importante para você, de que aquele amigo ele tem valor para você. Mas você não foi guiado por essa convicção. Você viveu por reação. Você reagiu à atitude do outro, o que gerou uma situação pior. Isso acontece em muitos momentos do nosso dia, né? Por exemplo, você é alguém que costuma cuidar da sua saúde, que costuma se alimentar bem e ir à academia, mas aí você está num dia ruim. Para as mulheres, por exemplo, você tá ali de TPM, a barriga inchada, não tá se sentindo bem, tá com um desconforto, tá com uma vontade de comer doce. E aí você passa na frente do espelho e você olha a tua aparência e você não gosta, você não se agrada. Às vezes não tem nada a ver com a tua aparência, e sim com os hormônios, né, que estão ali gritando. Mas aí a gente olha e a gente não gosta muito daquilo que tá vendo. E aí você se esquece que você está tentando manter um estilo de vida saudável, que você tem convicção de que está fazendo isso. Você não mede a tua reação por isso, mas sim pelo que você está vendo, ou seja, você reage a um momento. Eu me vi, eu estou feia, eu não estou bem, e aquilo já detona o resto do teu dia. Aí tu já vai comer, porque a tua barriga tá grande mesmo, porque se exercitar não adianta, porque comer bem não adianta, então eu vou comer qualquer coisa. Aí você acaba saciando ali a sua vontade, o seu desejo, que é momentâneo, né? Então você reagiu a um momento específico e não lembrou daquilo que você tem convicção, que é o teu estilo de vida saudável. O que é viver por reação? É deixar o comportamento dos outros definir o nosso. Achar que um dia ruim invalida todo o caminho construído. Foi isso que eu acabei de falar, né, sobre a situação das mulheres, a maioria das mulheres, quando estão ali naquela semaninha antes da menstruação, e inclusive até na menstruação, né? A gente tem todo aquele período, aquele ciclo que muda muito, o nosso humor ele vai mudando muito, e nós temos que ter muito cuidado. Eu inclusive percebi que eu costumo discutir mais com meu marido quando eu tô num período ali muito específico do ciclo, né? E é interessante que acho que é uma ou 2 semanas antes. Sempre tem um dia ali que eu tô virada, eu tô muito chateada, eu tô muito estressada e eu fico tentando controlar aquele estresse, porque parece que tudo tá errado, não é verdade?
E a gente precisa ter esse autoconhecimento. A gente precisa fazer essa autoanálise. O que me leva a ter determinadas reações? Há um motivo por trás disso? Nós precisamos questionar para poder melhorar. Sempre a reflexão sobre o comportamento vai trazer melhoria do comportamento. É o esperado. Mas para isso a gente precisa ter a coragem de enfrentar os nossos monstros interiores, né, e ver que muitas vezes nós somos sim pessoas ruins, pessoas grossas, pessoas que precisam refinar as palavras, refinar as atitudes, refinar os olhares, os comportamentos. Então, viver por reação também é agir de acordo com o momento e não com os nossos valores. Como eu já falei, um exemplo mesmo é o nosso matrimônio. Eu acredito no casamento. Eu acredito que o casamento ele deve glorificar a Deus. Aí você tem um dia ruim lá com seu marido, que aconteceu alguma coisa que pra você não deveria ter acontecido, que você se sentiu desrespeitada e etc e tal. Virou uma confusão, virou uma bola de neve e você esqueceu. E no final das contas você decide divorciar. E você divorcia muitas vezes por causa de uma coisa muito pequena que você poderia ter resolvido de outra forma, mas que você foi guiado pela sua reação ao momento e esqueceu dos seus valores, que é o valor da família, o valor do casamento, né? O valor de cuidar e amar a família. Então a gente precisa pensar sobre isso. E aqui são alguns exemplos, mas você pode aplicar isso em diversas áreas da sua vida. Por exemplo, a obediência e o respeito aos nossos pais. Muita gente tem isso como valor, a obediência. E às vezes a gente esquece, a gente faz uma piadinha com os nossos pais, dá uma resposta que não é legal. Nós temos o costume, eu tenho o costume de pedir a bênção, né? Às vezes você não pede a bênção, às vezes você pede a bênção de qualquer jeito, de costas, andando. E tudo isso é uma forma de cuidar, de obedecer, de honrar, de honrar especificamente os nossos pais, né? Então, às vezes você está chateado com o seu pai, com a sua mãe, e isso falo para adultos mesmo, menores, que às vezes depois da fase adulta temos alguns conflitos com os nossos pais, quem nunca? E você esquece que ele é seu pai, que ele é sua mãe, que ele trabalhou tanto para te criar, para cuidar de você, quantas renúncias ele teve que fazer, não é verdade? E aí a gente é guiado pelo que ele falou que a gente não gostou. Ah, ela foi grossa comigo. E você acaba reagindo e depois você pensa, nossa, por que eu fiz isso? Para que eu falei? Por que eu falei desse jeito com ela? Aí você tem aquela situação e aí o mais justo, o mais correto é que você peça perdão, né? Mas assim, é bom que a gente evite, né? Porque pedir perdão não é fácil. Então, quanto mais a gente evitar errar, melhor pra gente, não é verdade? Fora que as palavras, elas não voltam em vão, né? Como é que eu posso dizer? Reestruturar essa frase, reformular. As palavras, elas são afiadas muitas vezes, e elas ferem, elas machucam. Então, ainda que você fale, você peça desculpa, mas a ferida foi feita, né? Ela tá lá, aquela marca está lá. Então, a palavra, ela é muito poderosa, nós precisamos pensar muito antes de falar. Mas para que você consiga desenvolver essa habilidade de pensar antes de falar, você tem que realmente viver de uma forma mais lenta e menos reativa. Então, aconteceu algo, opa, respira. Respira, tenta respirar antes de falar qualquer coisa, antes de decidir qualquer coisa. Mas vamos continuar aqui no assunto. E o que é viver por convicção? A convicção é agir de acordo com aquilo que você acredita. Como eu falei, a obediência, a família, a importância de um amigo é coisas que você acredita, né? Independentemente das circunstâncias. Então não importa o que aconteceu, eu tenho algo que eu acredito, que é o que guia a minha atitude. E não é apenas uma reação que aconteceu por causa de alguma ação de alguém. Não é isso. Eu vou reagir sim, mas não de acordo com o outro, e sim de acordo com aquilo que eu acredito, entendam. Os nossos princípios, eles precisam ser maiores do que as nossas emoções passageiras. Uma coisa tem tudo a ver com a outra, então a reação ela tem muito a ver com a emoção.
A emoção é aquilo que vem logo ali no momento, sabe? Aquela raiva, aquela angústia, aquela tristeza. É algo que vem logo ali naquele momento. Então, essas emoções, elas precisam ser podadas e analisadas. A gente precisa analisar as nossas atitudes. A gente precisa analisar tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós falamos, para nós nos tornarmos pessoas melhores, para que seja melhor e mais fácil viver. Afinal, quando nós somos pessoas melhores, isso reflete em como as pessoas nos tratam. E como as pessoas nos tratam reflete na forma que nós vivemos a vida, né? Como nós nos sentimos vivendo. A reação, ela muda o tempo todo. A convicção, ela permanece. Então, lembre-se sempre disso. Muitas pessoas, elas pegam um acontecimento isolado e transformam isso em uma conclusão sobre a vida inteira. Às vezes é uma amizade, às vezes você, como eu falei, né, acaba uma amizade por causa de um acontecimento. Sendo que se você tivesse lembrado do que você acredita sobre aquela amizade, você entenderia que aquilo foi apenas um detalhe. Não define uma vida inteira. Um erro vira eu não consigo, como a gente falou aqui sobre a saúde. Às vezes você tá ali numa dieta certinho, algo que você acredita que pode dar certo, e em algum momento você erra, e aí você, poxa, errei, né? A questão é que você não erra uma vez, vai, erra, vai, erra. E a constância é sobre você continuar apesar do erro, e não continuar sem errar nenhuma vez, porque isso é impossível. É impossível você seguir algo perfeitamente sem cometer nenhum deslize. Quem faz isso realmente já é de outro mundo. Já é de outro mundo. Então, não é porque errou que você não vai conseguir. O erro faz parte da natureza humana. Inclusive, o erro é a régua, se eu posso dizer assim, o parâmetro que nós podemos usar para melhorar, para fazer diferente. Eu errei, então eu pego esse erro e eu digo, opa, agora isso aqui eu não posso mais fazer, então por onde que eu vou? O erro, ele nos ajuda a melhorar. Uma discussão vira meu relacionamento não presta, eu tô infeliz e blá 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 e blá blá blá, né? Isso também tem muito a ver com vitimismo, tem muito a ver com imaturidade também. E é por isso que a gente precisa ver, às vezes você vai chegar à conclusão que você precisa amadurecer. É difícil, porque eu sei, eu passo por isso muitas vezes. E eu olho e digo, minha Nossa Senhora, que criança, adolescente da quinta série, que atitude mais de quinta série. Você pensa ali, ainda tô de um ser humano que ainda está em desenvolvimento, que aprendeu quase nada da vida. Na quinta série eu tinha 10 anos. E muitas das vezes a gente age como se nós fôssemos ainda meninas, crianças, né? E sim, tem muitas coisas que nós podemos pegar disso, a inocência, o olhar para o mundo de uma forma romântica, mas nós precisamos abandonar. Inclusive a Bíblia fala, né? Quando eu era menina, eu fazia coisa de menino, agora que eu sou adulto, as coisas de menino ficaram para trás. Então há momentos que você vai perceber que você tem que amadurecer. E dói, mas você precisa decidir melhorar. Um tropeço vira nunca vou mudar. E não é bem assim. Qualquer extremo não é bom. Qualquer extremo não é bom. Nós precisamos encontrar o equilíbrio. A perfeição, para nós, seres humanos, ela não existe. Ela não existe, né? Mas eu diria que a perfeição, ela está em você continuar apesar dos dias maus. Então, ainda que tenham dias em que não deu certo, no dia seguinte eu vou tentar de novo. Isso eu considero algo perfeito. É exatamente isso que a gente tem que fazer. A gente tem que continuar seguindo esse pensamento de tentar mais uma vez, porque essa é a vida. Enquanto nós estivermos aqui com o privilégio de viver, a gente precisa continuar tentando, seguindo aquilo que nós acreditamos. É sobre isso que a gente está falando. Então, pare de permitir que os acontecimentos do dia a dia, dos relacionamentos, escrevam, norteiem a tua história.
Seja autor da sua vida, né? E autor aqui no sentido de realmente entender, questionar. Não, eu não vou por esse caminho, não é isso que eu acredito, eu não vou falar isso. Porque eu não tenho, isso não faz parte dos meus valores, eu vou por esse caminho. Ainda que a reação do outro não seja favorável, não seja da forma como eu esperava. As suas decisões precisam ser baseadas nas suas convicções e não nas emoções do momento. As circunstâncias mudam, as emoções elas passam, não é? Depois quando os ânimos se acalmam e a gente o sangue esfria e você vai refletir, nossa, às vezes dá um remorso, dá um arrependimento sincero. As pessoas falham, assim como nós percebemos que muitas coisas nós precisamos melhorar, as pessoas também precisam, e em muitos momentos elas vão parar e vão questionar as atitudes delas, mas nós não podemos forçar isso, é algo que é muito pessoal e que varia muito de pessoa para pessoa, essa introspecção, essa autorreflexão. Então o que a gente pode mudar, o que está sob o nosso controle, são apenas as nossas atitudes, o que sai da nossa boca. E é isso que nós devemos cuidar, é disso que nós devemos cuidar. As circunstâncias mudam, voltando às emoções passam, as pessoas falham, mas quem vive por convicção continua caminhando, mesmo quando o dia não sai como esperava. Não deixe uma reação momentânea falar mais alto do que as convicções que você escolheu para sua vida. Então, pessoal, foi isso por vídeo de hoje. Eu espero ter te ajudado de alguma forma, eu espero realmente de coração que o que eu falei aqui faça algum sentido para você e que plante uma sementinha aí de mudança na sua vida, que contribua de forma positiva para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu autoconhecimento, para a sua autorreflexão. Se você acha que esse vídeo também pode ajudar outra pessoa que você conhece, compartilha para me ajudar a crescer aqui no YouTube. Ou não esquece de deixar o teu like aqui e deixa um comentário no seu dia a dia. Você age muito, você vive muito reagindo a tudo, ou você consegue manter o controle e lembrar dos seus valores, lembrar daquilo que você acredita e acalmar ali os ânimos e seguir em frente, apesar dos pesares? Me conta aqui que eu vou amar saber, também responder o seu comentário com muito carinho. Um beijo e até o próximo vídeo.